Legal. Aqui então, o paisagismo, a gente vai tentar, né, manter o original que veio do SketchUp. Então, para isso, eu não fecho, né? Na verdade, eu reabro o arquivo original que a gente. Não o que a gente deletou, né? Para eu ter a informação das vegetações. Ou se ele mandou um projeto específico, o cliente mandou um projeto específico, você faz o projeto específico que tem. Nesse caso, é mais para eu ter uma noção da altura dos arbustos, mas a gente vai selecionar aqui alguns para refazer. Então aqui na frente a gente tem aqui, eu vou dar ali no programa só uma ajustada para que fique um pouco mais, né, interessante a disposição dele. Então aqui a gente já tem só um arbusto meio baixo e desse lado baixo e uma árvore de destaque. Paisagismo, então a gente já entra normalmente, né, existem, eu pego bastante bloco de biblioteca pronta, então eu tenho bastante biblioteca da Max-Tree e da Globe Plants, que são as duas empresas mais famosas, né, que fazem blocos de planta. Então você vai achar lá uma infinidade de blocos muito bons, perfeitos já. Alguns configurados já até em Corona. Recomendo muito que você, né, tenha uma biblioteca bem vasta, que você crie sua biblioteca. A importância de você ter uma biblioteca, né, já era bom, né, ali, questão do meio fio, questão de esquadria se precisar trocar. Então agora começa a entrar cada vez mais a importância de ter uma biblioteca e como você vai conseguir ganhar mais tempo, né? Fazer em menos tempo, na verdade. Então você tendo uma biblioteca bem organizada, você tendo uma biblioteca rápida e fácil, prática para ser usada, você vai, né, conseguir fazer as coisas de uma maneira muito mais fácil e rápida. Para isso eu vou pegar aqui, eu vou tentar usar alguns blocos do próprio Corona. Então o Corona ele tem aqui, né, o Chaos Cosmos, que tem vários blocos de biblioteca, tem de vegetação, tem outros tipos, tem vários materiais. A gente vai pegar alguns daqui até para ser muito mais rápido, não precisar refazer tudo. Os HDRIs também são muito bons. Então vou tentar usar o que eu não tiver, né, ali. Eu vou tentar pegar daqui, vamos ver se dá uma mesclada ou se eu pego tudo mesmo da minha biblioteca. Para isso, eu criei o meu arquivo de biblioteca de vegetação e é exatamente essa daqui. Eu já separei alguns modelos de árvores, alguns arbustos e forrações, já estão tudo catalogado aqui em ordem alfabética. Algumas têm até o scatter do lado. Algumas têm várias variações da mesma árvore para ficar cada vez mais realista, né? Para deixar não ficar somente o mesmo modelo. Então, por mais que você rotacione, mude a escala, quanto mais variação você tiver do bloco de vegetação, melhor, né? Mas ali tem que ponderar o peso que vai ficar também. Então a gente tem aqui, né, essas forrações, arbustos e árvores que eu separei. Isso aqui foi um trabalho que eu fui fazendo, fui tendo ao longo do tempo. Então tem alguns blocos sim que eu modelei, tem, né, alguns blocos que eu acabo modificando as texturas, mas pego um bloco já pronto, enfim. Como você vai montar a sua biblioteca, cabe a você, mas essa daqui é a minha, então basicamente eu vou pegar quase tudo daqui. Tá? Primeiro de tudo, vamos lá no Sketch. Então aqui do lado eu não vou deixar a mesma espécie igual está aqui. Então desse lado aqui eu vou colocar uma costela de Adão bem bonita. E aqui do lado eu quero algo mais como tipo um capim lá dos Pampas, capim do Texas, que é uma planta que tem a flor dela meio branquinha para cima, assim, bem bonita. O verde dela é bem bonito. É uma planta bem marcante. Eu não sei se eu tenho ela aqui na minha biblioteca. Eu vou até aqui vendo os arbustos. Esse é o rubro, mas eu quero verde, eu não quero rubro. E eu quero ela um pouquinho mais cheia. Então, aqui está o primeiro exemplo que eu vou pegar da nossa biblioteca da Chaos, que eu sei que tem um Pampas muito legal aqui. Acho que até um dos motivos que eu nunca coloquei na minha biblioteca. Eu vou vir aqui em Models, Vegetation, Shrubs.
E eu vou procurar, né, aqui o que eu faço. Eu procuro mais ou menos o estilo que é. Então o capim que eu quero ele é mais ou menos desse estilo e ele vai dar aqui algumas parecidas pra gente. Ó, aqui, achei. Pampas Grass, essa daqui mesmo que eu quero, eu vou importar para o nosso arquivo. Posso fechar. Ele já veio, aonde está? Aqui. Uma coisa muito importante que poderia ter feito no começo, mas como a gente não fez, vamos mudar isso agora. Tá vendo que ele está muito longe do zero? Quanto mais próximo do zero, melhor vai ser para navegar, para mexer, para fazer tudo no programa. Então, como a gente ainda está na fase, né, a gente acabou de ajustar a modelagem, eu vou selecionar todo o nosso arquivo aqui e eu vou mover o mais próximo, estou na vista top, vou mover no eixo XY mais próximo do zero possível. Feito isso, o programa ele vai agradecer e tem menos chance de dar problema. Então a gente baixou aqui, né, da nossa biblioteca da própria Chaos. E é exatamente isso que eu quero. Eu vou posicionar ele mais ou menos. Não, né, eu vou deixar aqui um pouquinho para cima até. E vou posicionar aqui quantas eu vou querer. Até ali. Vou dar um copy. Como são... Eu não vou aplicar um scatter nesse daqui porque eu não preciso. Porque é um tamanho, né? São poucas repetições, é um tamanho bem pequeno ali de... Não vale a pena eu criar um scatter para isso. Então eu vou realmente criar cópias. Tá vendo que até foi lá para dentro. Posso até pegar aqui, mover um pouco mais para o lado. Baixar um pouquinho na escala. Então eu vou... Aqui tá ótimo. E eu quero também que esse Pampas, ela tem aqui na frente, então que faça esse L. Vou copiar mais duas para cá, então. Então vou fazer esse L. Ele já vem como proxy, então tudo que você trouxer da biblioteca da Chaos já vem proxy. Maravilhoso, lindo. Você agora, então, Ctrl Q com um dos Pampas selecionados. Por quê? O Ctrl Q ele é o Select Similar. Então você pode ou botão direito Select Similar ou em algum objeto que você quer e o Ctrl Q. Então tudo que está em instância, tudo que é similar a esse objeto ele vai selecionar. Feito isso, eu uso um plugin muito bom que me ganha bastante tempo, principalmente para posicionar coisas nos planos, objetos nos planos. Ao invés de eu pegar aqui, tá vendo que ele é inclinado? Eu tenho que baixar esse, aí eu tenho que clicar nesses daqui, aí eu baixo. Então, para me poupar esse tempo, eu uso esse plugin que chama Move to Surface. Vai estar disponível também para download, é um plugin gratuito. Ele é maravilhoso. Só deixa eu ver onde que ele abriu. Ah, ele não abre. Disfarça. Então você clica aqui em Move to Surface e você clica no plano que você quer. Pronto, ele já baixou todas. Pode ver que ele já criou esse desnível até. Tá. Ele manteve reto, ele não dobra, ele não muda a normal, né, a direção dela. Ele simplesmente desce reto para onde você quer, tá bom? Então para randomizar, né, para deixar mudar a altura, essas coisas, eu vou usar aqui o Cine, Jumble. Mais uma vez o Cine aí salvando a gente. Vou dar um 360 aqui no eixo Z. Vou baixar para 80 e 120 para dar uma variação de altura. E nosso capim está posicionado. Maravilha. Bora para a próxima planta. Então só tem o capim aqui, vou deixar só aqui e já posso partir para a próxima. A próxima então é uma costela de Adão que eu vou pegar aqui. Na verdade é uma monstera. Vou até vir no M, monstera. Costeleta de Adão. Vou selecionar esses dois. Vou abrir o meu Copitor, que é como eu transfiro, né, de um Max para o outro. Também vou deixar lá separado para vocês baixarem e instalarem, se você não tiver. Vou selecionar aqui qualquer slot que eu tenha.
Então ele vai salvar pra gente. O arquivo do Paisa, ele tá tudo como proxy, ele acho que não passa de 50 megas. Mas como eu tenho muito proxy, né, tem quase todas as plantas que eu uso, que nem uso às vezes, ele demora um pouquinho para salvar por conta disso. Mas só mostrando, né, a minha organização, todos os arbustos, todas as vegetações estão como proxy. É que eu deixo elas à mostra aqui nas menores e aqui nas árvores eu deixo como ponto. Então ele copiou, eu vou fechar o Copter nesse arquivo, vou clicar no outro Max, vou abrir aqui no outro Max e vou clicar aqui na minha figura para trazer aqui a nossa geometria. Como vocês podem ver, quando eu trouxe um proxy para cá, ele veio perdido, não sei porquê. Mas ele está aqui, ó, biblioteca. Eu vou só recuperar, né? Recuperar o nosso mapa. Então aqui está a biblioteca, minha biblioteca, select folder, cadê os pasta de maps? A pasta de maps está em plantas, aqui mesmo. Então vamos recuperar os mapas perdidos. Pronto. Feito isso, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu não vou transformar em scatter nem nada. Eu vou separar aqui, vou distribuir como cópia mesmo. Mais uma vez, vou mover aqui para cima. Aqui mais uma cópia para o lado. Ctrl Q então, vai selecionar tudo que é igual. Move to Surface. Vou clicar no plano. Maravilha, fechou. Aqui vai vir a árvore, então deixei esse espaço aqui entre elas. Agora, mesma coisa para randomizar e deixar ela bonitinha. Jumble 360 aqui. E aqui eu só vou aumentar a escala. Não, vou baixar também. 130, não 140. Quero ela um pouquinho mais imponente mesmo, então tá ótimo. Feito. Temos aqui a nossa costela de Adão posicionada. Agora eu vou dar uma olhada aqui, falta a nossa árvore. Como não tem, né, uma especificação dela, não tem nada, eu vou tentar pegar algo que seja mais ou menos desse porte. Para isso, vou ver se tem, tem esse arbusto aqui, que tem essas flores amarelas, acho que vai dar um toque legal na nossa fachada. Tem essa daqui também que é roxa. As árvores, eu não sei, né, se tem algo aqui, deixa eu ver. Parecido com aquela. Como eu já fiz, né? Como eu fiz essas árvores, eu tenho noção mais ou menos de como que cada uma é. Deixa eu ver como que a romã é. Romã talvez é interessante. Acho que pode ser a romã. Romã é interessante. Ela tem esse caule aqui bem bonito, né? Esse caule único aqui. Essa daqui. Essa romã aqui é o que eu quero. Legal. Vou então mais uma vez abrir o Copter. Vou substituir esse daqui da frente porque eu já fiz, né? Já peguei a costela de Adão no outro arquivo, então não tem problema salvar em cima. Vai copiar ali pra gente. Aquela regra, né? Parou. Tá finalizando aqui. Então copiou, vou fechar o Copter aqui nesse, vou abrir nesse para ele atualizar. E quando eu trouxer, ele também vai vir com os mapas faltando. Não sei por que está dando isso. Acho que eu troquei os mapas. Deixa eu ver uma coisa. Acho que eu troquei o Maps de lugar. Troquei o Maps de lugar.
Então no arquivo original que eu tenho aqui, eu vou colocar aqui os maps, né? Vou relinkar os mapas, porque não tem como, não tem como. Ó, eu tô perdendo tempo, mas agora vai estar certo, então a gente vai voltar a ser ligeiro, ser rápido. Então meu arquivo, o problema estava no meu arquivo raiz, tá? No paisagismo completo raiz. Então corrigindo aqui ao vivo para vocês verem. O relink vai demorar um pouquinho, né? Porque tem bastante mapa, ele tá puxando proxy também. Então, eu lembro que quando eu coletei o mapa, quando eu finalizei esse arquivo, eu coletei os mapas tudo para uma pasta errada. Aí eu tive que trocar e acabei não entrando no arquivo raiz para modificar, né? Para atualizar isso. Então, estamos atualizando agora. Depois que passa do meio ele vai mais rápido. Fechou. Isso. Enquanto isso eu vou no outro arquivo, vou fazer a mesma coisa, né? Porque agora vai estar atualizado. Plantas, 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 plantas. Select folder, relink aqui também. Vamos voltar lá para o outro, ver se terminou. Aqui foi bem rápido, porque foi só um, né? Então vamos pegar aqui e já posicionar. Então aqui mesma coisa. Aqui eu posso só fazer isso mesmo. Legal. Então beleza, então a gente tem aqui nossa árvore da frente. Se tiver que mudar o tom dela, a gente vai ver isso no render final. Uma coisa bem importante aqui então, a gente vai selecionar essa aqui, atachar, né, as gramas. Então todas as gramas vão estar no mesmo objeto. E para a gente depois aplicar um scatter bonitinho e deixar ele certinho para, né, com cor, o desnível dele, deixar ele o mais real possível. Para isso, só voltar aqui, vou salvar esse arquivo aqui, importante. Vou salvar também aqui, ó. Comecei o paisagismo, que é um outro processo, salvar com uma versão nova para ter, né, o mais atualizado possível. Legal. O que falta então de paisagismo aqui? Ah, faltam os vasos, que é essa planta caidinha aqui, bonitinha. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui nesse arquivo meu. Se não, eu busco na nossa biblioteca da Chaos. Aqui no arbustos não vai ter nada. Aqui talvez um desses. Talvez essa amarelinha aqui, a Lomandra. Aqui, uma Thunbergia. Boa. Vou pegar essa Thunbergia, que ela tá bem espalhada aqui, né? Então eu vou pegar ela, vou levar ela para lá. Vou selecionar essas 3 espécies, mesma coisa, Copter. Eu vou dar uma buscada só para, né, por desencargo de consciência, para ver se tem alguma coisa aqui que seja mais parecido, que seja caidinha, né? Mas senão a Thunbergia vai dar tranquilo para disfarçar ali. Estou em arbustos. Tá. A princípio nada. Flower grass. A Thunbergia vai ser o melhor mesmo. Então vamos abrir aqui o Copter. Já deve ter copiado aqui as Thunbergias. Agora repara que já vai vir certinho, né? Que a gente recuperou os mapas lá. Então não tem problema nenhum. Os vasos eu vou, com as Thunbergias selecionadas, vou selecionar os vasos, isolar, para a gente conseguir trabalhar melhor. Vou mover aqui em planta mais ou menos nesse e ajustar, fazer o ajuste dela. Não vou deixar tão
Então grande. Beleza. Aqui uma. Aqui a outra. Menorzinha. Subir. Legal. Aqui outra espécie. Espécie não, outra variação da mesma espécie. Bacana. Beleza, temos aqui os nossos vasos. Agora eu vou só copiar para os outros, como instância. Dar uma rotacionada para mudar, né, para não ficar igual. Nossa, ficou bem ruim. Agora tá certo. Ok. Aqui também eu vou copiar você. Rotacionar, baixar um pouco a escala. Posicionar por cima. Então vista top, perspectiva, vai baixando. Só ajeita a posição certa. Não sei se vai aparecer aqui dentro, mas vamos copiar ali para dentro também. Então diminuir aqui um pouco. Vista top. Beleza. E maravilha, maravilha. Temos aqui também nossos vasos com nossas Thunbergias. E é isso. Ok. Agora, paisagismo ainda. Eu vou colocar aqui do lado o entorno. Então, paisagismo do nosso projeto foi isso. Peguei ali 4 modelinhos, já matamos o paisagismo da fachada inteira. Agora, para compor a nossa cena, eu vou colocar aqui algumas árvores nos vizinhos. Primeiro de tudo, eu vou deletar, vou isolar, né? Ó, eu já ia deletar esse objeto inteiro. Então eu só quero deletar esses 2 vizinhos. Só para ter... Eu vou colocar um bloco de casa de uma entorno, que, né, também vou pegar da minha biblioteca. E um bloco de casas de entorno que vai ter algumas árvores aqui em volta. Mas antes eu vou pegar essas árvores que eu tenho aqui na minha biblioteca, que são umas árvores que eu uso em praças normalmente. Aqui. Árvores diversas, praças e ruas. Vou pegar umas mais altas e umas mais com as copas cheias. Feito. Vou abrir meu Copter. Por que eu sempre fecho, né? Porque às vezes ele não atualiza. E às vezes, como eu tô com 2 Macs abertos, que eu recomendo que você não fique, ele pode ser que o Copter eu pegue do outro arquivo. Então, né, só para garantir eu fecho e abro, pra gente não ter surpresas. Então tá salvando ali pra gente. Tá salvando. Vou lá no nosso outro arquivo, vou abrir o Copter aqui dele. Vou pegar essas árvores que vieram. Cadê? Cadê? Aí. Beleza. Tá aqui nossas árvores. Vou deixar aqui do lado porque eu só vou conseguir posicioná-las quando a gente tiver a nossa câmera, né? Mas já vou deixar pronta aqui para posicionar tanto de um lado quanto do outro. Então, em relação ao paisagismo, é isso. Bem rapidinho, bem fácil de fazer. Mais uma vez, a importância de você ter isso, né, na sua biblioteca. Vou até já poder fechar, porque já está salva. Então, você ter ali sua biblioteca vai economizar muito tempo na hora de você selecionar uma planta, selecionar bloco. E agora, a gente vai para os ajustes finais de modelagem, que são só o posicionamento do entorno, também posicionar essas árvores, e já criar uma câmera. A partir dela, a gente já consegue começar a gerar o tiro, colocando iluminação e arrumando os materiais dela.